sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Parir, um podcast feito para você que quer entender um pouco mais sobre o gestar, o nascer, o parir e o criar. Aqui falamos de ciências, firulas e tretas, sempre com o intuito de trazer discussões e reflexões acerca deste tema tão importante quanto interessante, que é a maternidade. E hoje vamos falar de um tema muito intrigante e que julgo ainda pouco desconhecido, que é sobre locais de parto. Vamos falar sobre quais os possíveis locais seguros para que um parto aconteça. E se você nunca soube que existiam realmente opções, senta aí que você vai adorar esse tema. E para enriquecer a nossa explanação, a conversa, trouxe aqui Amanda Araújo, uma mulher multifunções, que eu gostaria que se apresentasse. Seja bem-vinda, Amandinha. Obrigada, Paty. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né? Eu, quando me apresento, costumo dizer que eu sou mãe. É uma das principais, na verdade, é a que dá mais trabalho, é a que mais prazerosa, é a função de ser mãe. E aí, junto com isso, eu sou fisioterapeuta, formada há mais de 10 anos, tenho pós, mestrado, trabalho na área docente. Recentemente concluí a minha segunda graduação, sou enfermeira, né, obstétrica em formação agora. E aí, é um prazer estar aqui para falar desse assunto que faz muito sentido para mim. Afinal, eu também fiz uma dessas escolhas de fugir do cenário hospitalar obstétrico para poder parir em casa, ciente de que é uma possível escolha. Isso, e eu sou muito grata por te conhecer, Amandinha. Conheci você na função doula, né, no meu trabalho mesmo com mulheres e na nossa assistência, né, pude ver ali o quanto empenhada você é no seu trabalho e fico ainda mais feliz de saber que você estendeu, né, essa assistência à mulher, se formando em enfermagem e agora se especializando em enfermagem obstétrica. Espero que a gente continue aí nessa parceria. E para dizer assim um pouco sobre como é que eu pensei nesse tema, né? Eu queria começar um pouco dando essa introdução. Na verdade, para mim é um tema intrigante porque envolve muito do que as pessoas acabam tendo de preconceito em relação a outros locais que não o hospital. Então, eu acho que esse preconceito vem da falta de informação realmente e da exposição de informações erradas em relação aos outros locais de parto. Então, como você, eu também acabei fazendo a opção pelo parto domiciliar na minha segunda filha, entendendo ali quais eram os tipos de seguranças e inseguranças que eu tinha e como lidar caso algo saísse do nosso controle, algo realmente se tornasse ali perigoso fora do ambiente hospitalar. Então, acho que esse entendimento é o que realmente faz a gente poder escolher, né? A gente dizer que foi uma escolha informada. A gente vê muita gente fazendo escolhas desinformadas. E aí eu fiquei pensando, né, em quem trazer para essa discussão. E aí me veio você, porque no seu papel de doula, você, de certa forma, ajuda as mulheres a entender esse contexto, ajuda as mulheres a escolher o local de parto ideal para ela, né? E também agora, como enfermeira obstétrica, entende aí da parte técnica também, né? De quais são os reais riscos, o que fazer quando isso acontecer. E também tem um trabalho que você tem feito em relação a isso, né? Conta pra gente como é que é esse trabalho. Com relação a esse trabalho, né, estou produzindo uma pesquisa científica, na verdade são duas, para que a gente possa investigar justamente quais são as intercorrências obstétricas e neonatais que acontecem em partos domiciliares aqui em Salvador e em região metropolitana desde 2019 até 2023. É um banco de dados bem vasto, com muitas parturientes que pariram nesse período e ainda não temos como divulgar esses resultados, mas está sendo assim, um trabalho enriquecedor e que com certeza vai ser publicado em breve. Maravilha. E vai nos dar mais informação mais ainda, informações, né? E de qualidade, né? E que passe segurança para as pessoas que optarem, né, por escolher suas vias de parto, sejam Exatamente. elas quais forem. Isso, porque como você não tem o resultado ainda, a gente não pode dizer se existe alguma mais segura realmente. A né? gente já tem o resultado, mas a gente ainda não elaborou Entendi. completamente a discussão e tudo mais. Então vai rolar um spoiler aqui Vai. hoje. Então conta pra gente, Amandinha. A gente falou do parto domiciliar, do parto hospitalar, mas existe algum outro local possível de parto? Então, quando a gente fala de opções seguras, né, para parir, a gente está falando de partos, claro, naturais, partos normais, vaginais.
e não de eventos cirúrgicos como a cesariana. A gente está falando de partos hospitalares, partos em casas de parto, sejam elas casas de parto intra-hospitalares ou extra-hospitalares, porque existem os dois modelos, e os partos domiciliares, porém os partos domiciliares planejados. Né? A gente sabe que existem partos acidentais que podem acontecer em casa, no carro, no elevador, em qualquer lugar. Eles não são considerados seguros, nem deve ser uma prática incentivada, mas estou me referindo aos partos que a gente planeja, onde a gente seleciona com base em critérios de elegibilidade aquelas mulheres que estão aptas ou não para parir naquele ambiente. Então, são esses 3 locais de parto, né? Os hospitais, as casas de parto e os domicílios das parturientes. A assistência, pessoal, ela serve principalmente para entender até que ponto aquele intercurso do parto, o trabalho de parto, está sendo seguro naquele local. Exatamente. Seja no hospital, seja em casa, né? Seja numa casa de parto. A assistência, ela serve para isso. E para intervir quando necessário. Infelizmente, o que a gente vê acontecer muito, principalmente em ambientes hospitalares, são intervenções desnecessárias sendo realizadas de forma precoce e acabando isso traz consequências ruins para o trabalho de parto, para o parto, né? Então, é sobre isso que a gente fala quando a gente fala sobre outros locais. Na verdade, a principal evidência que a gente tem hoje, de estudos até internacionais, né, Madinha? Não sei se você chegou a fazer essa revisão, mas eu acredito que sim. É de que as mulheres conseguem parir sem tanta intervenção fora do local hospitalar. Então, você tem mais sucesso, que significa mãe melhor, bebê melhor. Desfechos positivos. Desfechos positivos em locais extra-hospitalares. Isso. As intervenções necessárias, né, os riscos para essas intervenções, as chances delas acontecerem são infinitamente menores. E isso pode ser muito interessante para aquela paciente que não tem comorbidades, né, que não tem fatores de risco, que realmente precisem de alguma intervenção, ou para pacientes que têm uma cesárea prévia, talvez, que as intervenções podem aumentar um risco de ruptura. Então, acabam que essas pacientes, elas podem sim escolher outro local, mas, claro, com muito critério, né? Se avaliando muitas coisas. A outra coisa que eu queria te falar agora, né? Vamos focar um pouco no parto hospitalar, que é mais conhecido pela maioria das pessoas, né? E que é entendido como um local seguro, entre aspas, pela maioria das pessoas, se guardando as ressalvas que eu acabei de falar aqui. Infelizmente, nos últimos tempos, a gente tem visto inúmeras denúncias, né, a respeito de negligências e violências obstétricas realizadas em maternidades. Explica pra gente o que é isso e por que você acha que essas notícias têm aumentado, né, essas coisas da violência obstétrica e dessas denúncias. Eu acho assim que negligências e violências obstétricas elas podem acontecer em qualquer ambiente, em qualquer local, porque elas dependem muito mais da pessoa, da assistência profissional e da formação com que essas pessoas tiveram, não só profissionais, mas de vida, de formação de caráter também, para poder estar praticando isso ou não. Eu acho que a informação, né, que as mulheres precisam buscar, né, e que hoje a gente tem visto que elas têm buscado bastante, tem fortalecido, né, elas têm ganhado mais voz dentro desse processo de escolha e de determinar o que deseja, de escolher, de ter autonomia sobre o seu próprio corpo e seus próprios desejos. Eu acho que isso tem trazido mais à mídia, mais à tona essas situações de violência, mas elas sempre aconteceram. Isso. Elas, inclusive, aconteciam de uma forma oculta, né? E algumas mulheres, inclusive, não percebiam que isso estava acontecendo e ainda agradeciam pela assistência maravilhosa que tiveram, sem nem ter percebido o que estava acontecendo ali naquele contexto. Então, eu acho que é uma questão de assistência profissional. Claro que estamos falando de uma prática que acontece com muito mais frequência dentro de um ambiente hospitalar, que é o local onde a gente vê mais notícias e com mais frequência, inclusive, de insatisfação dentro do processo de parturição. E às vezes também o que acontece é essa falta de vínculo, né? Porque geralmente quando a paciente ela escolhe uma casa de parto, ela escolhe o parto domiciliar, é uma paciente que ela se informa para essa escolha. E ela conhece aqueles profissionais que estarão ali com ela. Exato. Mesmo que seja uma casa de parto pública, ela vai, ela visita, é uma paciente que ela tende a assumir mais a sua experiência, né? A se tornar mais protagonista desse processo, porque ela já está fugindo do que a maioria faz. Então, ela meio que se apropria das informações para conseguir ter segurança para mudar aquele desfecho que seria o
mais habitual, né, da ida para o hospital, que é o que todo mundo faz, né, Uhum. teoricamente ali, entre aspas, também. Mas, e aí essa paciente que às vezes resolve não ter essas informações, não ir atrás disso, e escolhe o que a amiga, o que a mãe, o que a irmã escolheu, que é ir para o hospital mesmo, ela vai, e às vezes ela vai para o plantão, ela não tem um vínculo, e aí isso traz medo também, mesmo aquela que é informada, que sabe o que é violência, às vezes fica achando que tudo é violência também, mas o mais comum não é isso. O mais comum é passar pelaquela violência velada, né? Que primeiro é diminuindo a mulher, chamando ela de gravidinha, de mãezinha, não chamar pelo nome e depois se colocar, né, numa situação ali de realmente protagonismo da situação profissional, no caso, e não a mulher. E isso fazer com que esse profissional se sinta ali no direito de tratar aquela mulher ou de falar o que quiser, né? E isso já é uma violência. Então, por isso a gente vê hoje algumas mulheres denunciando essas práticas, né? Porque já tem conhecimento, o conhecimento literalmente está na palma da mão, mas infelizmente ainda vimos muitos procedimentos sendo feitos sem necessidade, falas que diminuem aquela parturiente sendo realizadas sem culpa, né? E isso realmente é o que a gente luta, é o que a gente fala muito por aqui E para que são as pacientes situações que acontecem não apenas em unidades hospitalares públicas, mas também privadas, privadas, onde a gente exatamente. imagina que não vai acontecer, mas também acontece com Também frequência. acontece, infelizmente. E, na verdade, assim, ir munida de informação, né? Ter um acompanhante que realmente, como se proteger disso, né? Que realmente também esteja ali informado, que também esteja parceiro, né? E que possa ajudar essa mulher a ir traçando um caminho mais seguro e se protegendo disso, né? Se alguma fala for dita que esse companheiro possa se colocar nesse ambiente e também confiar na equipe, né? Confiar e solicitar uma nova avaliação caso não esteja confiando tanto. Até porque essa confiança é o que vai fazer essa mulher se entregar ao processo. E muitas vezes é isso que faz esse corpo fluir, né? Então, não é que o parto domiciliar vai ser para todo mundo que é baixo risco. Se essa mulher não estiver se sentindo segura, seja na casa de parto, seja no parto domiciliar, ela não vai evoluir bem, porque vai ser um trauma. Aquele corpo ali está travado. E mesmo que o parto aconteça, às vezes essa mulher não vai ter uma memória boa dessa situação, né? E isso, de certa forma, traz uma situação traumática ali para o Isso. binômio. Daí a importância daquele plano de parto, né, que você sempre Isso. comenta, eu comento também, eu reforço, estimulo que seja construído, porque é um documento de construção não apenas daquela mulher, mas daquela mulher e do seu acompanhante de escolha, Isso. onde ambos vão estar ali aptos para tomar decisões e para mencionar quais são os desejos, caso a equipe não leia, caso os profissionais não leiam, mas que possa ser verbalizado aquele desejo, que foi planejado, que foi pensado previamente, né? Entendendo o que já é violência obstétrica, o que não é, o que se espera para cada fase do trabalho de parto, e como que costuma ser conduzido. Sim. Né? E é importante frisar também que o hospital vai ser a opção mais segura para pacientes com fatores de risco bem estabelecidos, né? Sempre. Então, primeiro, se você não tiver uma casa de parto com a equipe completa, se você não tiver na sua região uma equipe de parto domiciliar completa, que realmente tem ali uma segurança em trabalhar com isso, o parto hospitalar vai ser o mais seguro, Com mesmo que certeza. você queira o parto domiciliar, mesmo que você Não tenha é só informação, querer. não é só querer. Mesmo que você seja de baixo risco, né? O parto hospitalar vai ser mais seguro se você não tem um contexto aí ideal para realmente te acolher Que nessa outra favoreça a situação. segurança e que saiba lidar com as intercorrências que podem surgir, sim. Isso. Em segundo caso, se você tem algum problema de saúde, né, que ali possa mudar o intercurso do seu trabalho de parto e precisar de alguma intervenção um pouco mais rápida, né? Então, aí a gente vai ter a pressão alta, né? Se essa paciente, por exemplo, ela tem uma diabetes descompensada, se essa paciente, enfim, tem diversas situações em que, se ela apresenta um mecônio durante o trabalho de parto, né, ela teria que ser transferida para uma maior avaliação, porque são nesses casos, ou indução até, né, porque são nesses casos que as intervenções podem ser necessárias de forma rápida. E os estudos falam também sobre a questão da distância, né, de um parto domiciliar para o hospital, que precisa ter uma distância mínima, E em torno de 40 máxima no minutos caso. em torno Isso. de 40 minutos de deslocamento, né, de um hospital. Exatamente, exatamente. Então, se você tem isso, teoricamente seria seguro, né? E aí essa conversa precisa ser muito individualizada
para que a mulher entenda e perceba o que é mais seguro para ela e uma conversa com a equipe técnica que vai assisti-la, que seja uma equipe técnica que tenha respaldo para isso, né? Então, nessas situações, sim, o hospital é o mais seguro, e essa mulher não deve optar pelo parto domiciliar, no caso, ou de casa de parto, né? Quais são as inseguranças relacionadas ao hospital, né? Essa paciente chegar ainda em fase latente, não ser bem acolhida, não ser explicada o que está acontecendo, isso fazer com que ela fique ali cansando, né? Ali muito exposta. Às vezes a questão de um plantão, você tá dando assistência a várias pacientes, e sendo um profissional único, e isso pode acabar gerando uma deficiência no número de auscultas, né, que precisa ser a cada 30 minutos numa fase ativa, então isso às vezes acaba espaçando mais, o que deixa mais inseguro o processo. Então, para quem vai parir no hospital, eu acho que precisa ficar de olho nessas coisas, né, nessa assistência adequada também, porque você está ali porque você precisa de uma maior vigilância. É diferente de uma vigilância ofertada por uma equipe particular, onde a assistência ela é 1 para 1 ali, né? E de um plantão onde, sim, eles são capazes completamente de dar conta da demanda, mas é uma demanda aumentada e que realmente existem falhas ali naquele processo que a gente são visíveis. Ocorre também o maior número de analgesias, né, em hospitais, porque tá à mão, né? Então a paciente ela tem ali, ela acaba solicitando mais vezes também e também é oferecida mais vezes. Não que isso seja ruim a todo modo, mas sim traz um pouco mais de risco em alguns casos. E toda intervenção que você oferta e que você administra, que você faz acontecer, ela é uma bolinha de neve, né? Então acaba agregando, né? Aumentando a chance de você precisar de outras para correção ou para ajustes, digamos assim, desse trabalho de parto que passa a fluir de uma forma mais lenta ou artificial ou como não esperado. E a falsa percepção de que está sendo lento o processo. Quando, na verdade, ele está acontecendo no tempo que precisa acontecer. E você sabe mais ou menos quantas crianças nascem em hospital no nosso país por ano? Olha, em torno de 3 milhões de crianças nascem, né, no Brasil por ano, e 98% delas acabam nascendo em hospitais. Né? Tem até uma nota do Ministério da Saúde aqui nosso Ministério da Saúde Nacional, e de 2021, que justifica, né, isso como o tanto que a população confia nos hospitais e escolhe, mas eu não vejo dessa forma, né? Então, o fato de 98% das pessoas nascerem em hospitais, né, das mulheres parirem em hospitais, não significa maior confiança na rede hospitalar necessariamente. Sim. Significa que a gente não tem uma política pública de saúde que ofereça partos domiciliares pelo SUS. Significa que nem todas as mulheres podem pagar e arcar com os custos de um parto domiciliar, né, via privada. Então, é todo um contexto social envolvido, e não necessariamente a confiança plena na rede hospitalar. Não é todo lugar que tem casa de parto, né? Não é toda mulher que sabe que existe possibilidade de parir em outro local que não seja um hospital. Isso. Em Salvador mesmo, a gente não tem nenhuma casa de parto que seja extra-hospitalar, que Tínhamos até pouco tempo, foi fechada. Que era pelo SUS, né? Exatamente. E aí o backup acaba sendo SUS também, mas a gente não tem nenhuma particular, nenhuma casa de parto particular. E então a paciente, às vezes, que tem plano de saúde, ela acaba optando realmente pelo hospital, porque não tem outra opção de backup de hospital particular, né? Sim. Então ela não pode contratar uma equipe para assisti-la dentro desse contexto, né? De casa de parto, e se precisar de uma assistência a mais, ir para um hospital com a equipe contratada. E até a título de informação, existem ainda 2 ou 3, se eu não me engano, casas de parto, mas elas hoje são intra-hospitalares, né, aqui em Salvador. E pelo SUS também. Pelo SUS também. E a gente tem equipes também aqui que assistem parto domiciliar, mas também de forma particular, né? Exatamente. Então, acho que no Brasil o único é o Sofia Feldman, que é em Belo Horizonte, né? Não sei se eles ainda fazem esse tipo de assistência, mas eu me lembro que há pouco tempo eles faziam, sim, de irem equipes, assistirem e terem o backup do Sofia. Então, não é uma realidade na maior parte do país, né? Com certeza. E é importante a gente lembrar que a Organização Mundial de Saúde fala de uma taxa segura de cesarianas de 15% a 20%, né? Que seria uma taxa onde essas pacientes realmente precisariam da cirurgia da cesárea, e essa cirurgia traria uma menor chance de malefícios para a mãe e para o bebê.
E essa taxa realmente reduziria a chance das complicações pós-cesárea. E a gente vê que em alguns hospitais particulares no Brasil, essa taxa chega a 88%, 90%. Somos campeões do mundo. Pois é, então isso está errado, né? No geral, contando com o SUS, a gente chega a 58%, 56%, 58%, mas no particular, 88%. Então, isso realmente traz mais riscos em relação à cesárea. Né, e que é de infecção pós-operatória, de necessidade de internamento, a questão da hemorragia pós-parto é mais comum na cesárea do que no parto normal. Só que são riscos que são mais bem tolerados pela população, né? Então, aconteceu na cesárea, é porque tinha que acontecer, que azar, ainda bem que foi cesárea, ainda bem que foi imagine se cesárea. fosse normal. Isso, quando acontece na tentativa do parto normal, que tá vendo, por que escolher, se fosse cesárea não tinha acontecido isso. Enfim, é uma questão cultural mesmo, dessa visualização dos dois contextos, né? Mas, infelizmente, essa não é a realidade mundial, né? Os estudos com milhões de pessoas mostram que o mais seguro seria ter uma taxa menor de cesárea. Isso, e ainda sobre a OMS, né, falando de repercussão mundial, a própria Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que, ela descreve lá nas recomendações que o local de parto seguro é o local que a mulher escolhe, que ela se sente segura, que ela pode optar por isso, contanto que ela, né, tenha condições ideais para isso, tenha segurança e saúde para isso, seja uma gestante de risco habitual. Isso. Que é diferente da recomendação daqui do Brasil, que em 2017, as diretrizes nacionais de parto normal ainda mencionavam o parto domiciliar como uma possibilidade, dizendo que as escolhas deveriam ser respeitadas. Já em 2022, quando eles atualizaram, eles já mencionam que não é recomendado o parto domiciliar no Brasil, né? E que não é que as mulheres devem ser incentivadas e apoiadas nas escolhas pelo parto hospitalar ou em casa de parto. E já que a gente está falando de casa de parto, conta um pouco para a gente como é que funciona uma casa de parto. Então, as casas de parto, aqui, né, na nossa realidade, né, são as intra-hospitalares que a gente tem hoje. As pessoas não são porta aberta, né, não são mais de porta aberta como a gente tinha a extra-hospitalar, então precisa dar a entrada na emergência hospitalar para então, a partir dos critérios de elegibilidade, serem direcionadas para a casa de parto ou não. Então, elas precisam ter uma gestação de risco habitual e os critérios são ainda um pouco mais apertados e mais exigentes do que das casas de parto extra-hospitalares. Então, às vezes, a gente vê dentro dessas casas de parto números muito pequenos de gestantes parindo, né? O hospital superlotado, a parte da maternidade superlotada e as casas de parto vazias. Com certeza, mais mulheres seriam de risco habitual e poderiam estar parindo ali, né? Mas o fluxo não é tão bem direcionado. Então, ser de risco habitual significa ser uma gestante com feto único, né? Não pode ser gemelar, um bebê numa posição, né, favorável, então um bebê cefálico, não um bebê pélvico, não ter nenhuma comorbidade, hipertensão, diabetes gestacional, risco de pré-eclâmpsia, né? Questão de hemoglobina, risco de sangramento, né? Histórico prévio, então isso é ser a gestante intercorrências durante o pré-natal. Do pré-natal e também nas gestações anteriores. E o que acontece, infelizmente, também, né, Amandinha? Eu trabalhei na casa de parto extra-hospitalar que a gente tinha aqui e às vezes a gente não conseguia nem avaliar o risco da mulher por conta da qualidade do pré-natal que ela havia feito. Sim. Então, é ainda um grande, um grande calo na nossa assistência à saúde, o pré-natal muito falho, né? O número de consultas de pré-natal e a qualidade das consultas de pré-natal. Às vezes, até a mulher tem um pré-natal legal, mas ela não consegue fazer os exames, ela não faz morfológica pelo SUS, ela não consegue, ainda o ecofetal é um exame que já é eleito como um exame do pré-natal do SUS, mas as pacientes não conseguem onde fazer, mal tomam as vacinas, né, ou enfim, que teoricamente seria uma coisa mais fácil de se conseguir. Então, realmente, essa precariedade ainda acaba limitando essa avaliação das mulheres. Então, muitas das vezes chegavam sem nenhuma ultrassom, sem nenhum exame de sangue. Como é que eu ia saber se essa mulher tem anemia ou não tem, se ela não tem uma hemoglobina dosada no pré-natal? Não é seguro. Então, isso passa a não ser seguro, porque não pode ser uma caixinha de surpresa ali na hora do parto, né? Eu preciso entender para eu poder dar a melhor assistência. E aí, essa casa de parto
ela vai ter 2 enfermeiras, né, na assistência ali. Enfermeiras obstétricas na assistência ao parto. Elas têm a 2 passagem... enfermeiras, né? Quantas tiverem que ser, dependendo do tamanho, não são 2. Dentro da assistência, né? Isso. Todas as enfermeiras estão presentes, mas dentro da assistência, 2 enfermeiras obstétricas. E a passagem dos médicos, né? De um médico obstetra e de um médico neonatologista pelo local, mas que não é um profissional fixo durante todo o plantão. Então, a assistência à mãe e ao bebê é dado pela enfermagem obstétrica. Que estuda e tem competência técnica para isso. Tá? Não é uma coisa, não é que o médico ali teria uma diferença nessa assistência. Com certeza. Tá? Então, é importante a gente frisar isso também, porque isso também é um ponto de preconceito, né? A população ainda tem essa ideia de que... Precisa ter um médico para acompanhar um parto e para receber esse bebê. Isso. E não é verdade. A gente tem enfermeiras obstétricas que, além da formação de base, são especialistas para isso, têm aptidão, têm capacitação para receber e para resolver intercorrências que possam surgir também em determinado momento, né? Tanto durante o trabalho de parto quanto no pós-parto imediato. E sobre o parto domiciliar, já que a gente está falando aí dessa assistência da enfermagem obstétrica, o que é um parto domiciliar seguro para você? Então, parto domiciliar seguro é aquele parto que foi planejado, né? Aquele parto onde existe uma assistência 1 para 1, na verdade 2, né? Para 1 enquanto parto e depois 1 para 1 quando o bebê já nasceu. Então, aquela gestante que tem o risco habitual, que está bem assistida por suas 2 parteiras e entenda a parteira como um médico obstetra, como uma obstetriz ou como uma enfermeira obstetra, que são todas profissionais aptas para dar essa assistência, diferente do que imaginam que precisa ter um médico em casa, ou que precisa ter uma UTI móvel, ou que precisa ter uma SAMU na porta de casa, e não uma ambulância, e não precisa ter uma ambulância na porta de casa. Né? Entender que as profissionais são capacitadas, fazem cursos de reciclagem o tempo inteiro sobre protocolos de reanimação, protocolos de controle de emergências, hemorragias e tudo mais. E aí tem algumas pessoas, 2 coisas que eu queria pontuar, né? Primeiro é que é possível sim o parto domiciliar sem o médico e sem essa ambulância e esse helicóptero na porta de casa, né? Por que é possível? Por que a gente fala isso seguro? Porque alguns colegas meus, obstetras, vão falar, mas Paty, a gente vê acontecer coisas do nada e precisar de intervenção, se tivesse no hospital, não seria melhor? Gente... Monitoramento. Isso, é monitoramento. E se você está com uma paciente em casa, você não está usando ocitocina, você não está usando analgesia, você não aumenta risco. Você não induz pacientes no domicílio. Então, essa paciente, ela tem menor chance de ter intercorrências. Uma paciente de baixo risco sem intervenção. Esse é o primeiro ponto. Tem risco? Tem. Só que é um risco menor. O risco dela estar no hospital e ter essas intervenções de forma desnecessária traz maior chance de intercorrência do que ela estando em casa sem essas intervenções. Exatamente. Então, esse é um ponto que precisa ser conhecido. E se a paciente entendeu isso, ela sabe que um médico não vai trazer a maior segurança para ela estando no ambiente domiciliar. Nem a ambulância, porque não há nada que se vá fazer numa necessidade de urgência que precisasse de um centro cirúrgico, que a única coisa que o hospital vai ter de diferente, porque no parto domiciliar, a equipe vai levar medicações para conter uma hemorragia, a equipe Todas as medidas de segurança, controle e estabilização hemodinâmica são feitas de imediato pelas profissionais, da mesma forma como seriam feitas no hospital. No hospital, exatamente. Né? E depois de estabilizado, se ainda houver necessidade, é que é transferida essa mulher. Isso. Porque você está num hospital, num quarto de um hospital, e aí você tem uma intercorrência que, enfim, possa ser estabilizada ali. Você vai pegar um acesso, você vai diluir a medicação, você vai fazer a medicação de forma rápida. E quem é que sabe fazer isso? A enfermagem obstétrica. Então, e aí vem, enfim, uma certa... Eu vou falar aqui para vocês o porquê que eu não atendo mais, né, o parto domiciliar. Então, é um desabafo meu também, né? Porque eu sentia que as mulheres, quando vinham me buscar para assistência de parto domiciliar, elas queriam algo que eu não podia oferecer. Porque a mulher que busca um médico, porque ela quer um médico, ela paga mais caro para ter um médico ali, ela, na verdade, quer uma segurança
que ela só vai ter dentro do hospital. Então, se ela quer um médico no parto domiciliar, ela não entendeu o que é um parto domiciliar. Porque o médico, gente, não aprende nos 6 anos de sua formação como pegar o acesso de forma rápida, como diluir a medicação de forma rápida, como estabilizar um paciente. Ele aprende a comandar um ambiente, que é o ambiente hospitalar. Né? Então, ali sair de uma zona de conforto grande e ir para o domicílio, e é claro que tem médicas que se especializam nisso e trabalham com isso há muito tempo e conseguem fazer com muita segurança. Mas a enfermeira obstetra que faz isso há muito tempo, ela tem, além de uma experiência e uma segurança técnica de aprendizado, como ali a experiência de vida, de fazer aquilo muitas vezes. Então, eu sentia que eu estava tirando do cenário alguém com mais experiência do que eu. E cobrando mais caro, porque a minha hora é mais cara. Então, isso não fazia sentido, sabe? Isso, para mim, era muito incoerente. E aí eu passei a entender que, quando os pacientes me buscavam para isso, eu precisava muito mais explicar para ela o que era a diferença de ter uma segurança hospitalar e ter uma segurança domiciliar, e fazer ela entender que com 2 enfermeiras obstetras boas, ou seja, uma assistência 1 para 1, né? 1 para a mãe e 1 para o bebê. E quando a paciente está em trabalho de parto é 2 para 1, então isso aumenta ainda mais a vigilância. E aí o segundo ponto que eu queria trazer é que num parto domiciliar, né, esse tipo de assistência, você tem ali auscultas rigorosamente realizadas, como comanda, até assim, mais às vezes, do que manda a Organização Mundial de Saúde. Do que dentro do hospital. Devidamente registradas a cada período exato. Então, você tem escutas a cada 15 minutos, a cada 5 minutos no expulsivo, às vezes num plantão hospitalar, a cada 2 horas. Cada 2 horas. Então, é por isso que acontecem coisas do nada, né? Porque você está perdendo ali o tempo de ausculta, de avaliação, de vigilância. No parto domiciliar, a gente não espera o problema acontecer. Não. A gente meio que vai prevendo que aquilo não está ficando legal e que pode vir a surgir um problema para transferir essa mulher. Exato. A gente não espera a bomba estourar, isso. Digamos assim. E assim, voltando, eu não estou querendo convencer ninguém de assistir, de fazer parto domiciliar, então agora eu quero em casa, né? Não é assim. Entenda quais são qual é o seu contexto, quais são os seus riscos e se você se sente segura. Porque, de novo, eu vi muita gente escolhendo domicílio na pandemia, com medo de ter Covid no hospital, e eram pacientes completamente desestruturadas para estar ali, despreparadas. Não se sentiam seguras, e aí na hora que a dor vem, os medos vêm junto, e as coisas travam. E aí, às vezes, tinham que ir para o hospital, para um ambiente em que ela também não se preparou para estar, porque ela justamente escolheu o parto domiciliar pelo medo, e aí agora ela vai para um ambiente que ela tem medo. E a percepção dela de que não deu certo, de que o parto domiciliar é ruim, na verdade ela não estava preparada para aquilo, e nem era uma boa indicação para ela. Tem pacientes que me procuram e falam, eu queria parir em casa. Eu tento primeiro entender o porquê que ela quer parir em casa, né? A preparação para o parto de uma mulher, para que ele seja domiciliar e hospitalar, ela difere um pouco, ela tem que ser um pouco mais aprofundada, porque a mulher tem que estar muito segura. A mulher e o acompanhante, né? E todo o contexto familiar envolvido, que vai estar envolvido naquele processo. Tem que confiar na equipe, tem que confiar no corpo da mulher, tem que confiar no bebê, confiar na fisiologia. E bancar a sociedade, né? E bancar a sociedade, ou você não expor e viver aquilo ali para si, para não ter problemas, porque as pessoas falam realmente mal e criticam por falta de informação, por ignorância. Então, é muita coisa realmente que difere. E hoje, Amandinha, eu tenho assim, uma coisa de não oferecer o parto domiciliar, sabe? Eu não falo, que tal o parto domiciliar? Até porque eu não assisto mais. Mas quando a paciente traz o desejo... Quando ela joga uma sementinha, ela dá um... Ai, eu já... Exato. E aí eu Vamos falo. conversar. Eu falo. E, enfim, indico quem assista, quem é de minha confiança para tal assistência. Mas não é algo que eu trago como uma sugestão, porque eu sinto que é como se eu estivesse me corresponsabilizando e é algo que precisa de muito protagonismo daquela família. Por conta da sociedade, por conta disso que realmente podem acontecer coisas, intercorrências, podem, assim como pode acontecer dentro do hospital, assim como pode acontecer na casa de parto. Mas ela precisa bancar que, quando ela escolhe um parto normal, se acontece alguma intercorrência, as pessoas vão falar. E ela precisa entender que não é culpa dela, que não é culpa do outro, que não é culpa da escolha, que é um contexto que acontece. A gente está vulnerável durante a gestação e parto, né? Na minha prática, eu costumo colocar na mesa as possibilidades e observar a reação, né? A partir da reação, eu acabo conversando e explicando sobre cada uma desses locais possíveis.
E quando chega já muito decidida pelo parto hospitalar, aí eu não toco no assunto, não. Mas quando ela Sim, chega assim, ai, não sei ainda exato. como é que vai ser, e aí a gente Pronto, aí eu aprofunda a falo. discussão. Exatamente. E as pessoas têm muita dúvida, né? Já que o Ministério da Saúde não recomenda o parto domiciliar, como é que é feita essa documentação do bebê, o registro do parto? Essa mulher depois ela precisa ir para o hospital? Conta pra gente um pouco para as pessoas se informarem. Os bebês nascem, as parteiras têm de posse, né, as DNVs, a declaração de nascido vivo. Ele é registrado em casa e o pai vai levar, o pai ou o acompanhante ou quem for, vai levar esse documento para o registro em cartório da mesma forma. A mulher não precisa ir para nenhuma maternidade para nenhum cuidado complementar, né, exceto se tiver alguma intercorrência dentro do processo. Mas normalmente pariu em casa, nasceu em casa, fica em casa. Exato. E assim, é importante também essa mulher ter um hospital de referência antes do parto, isso faz parte desse É um plano planejamento. A, um plano B, um plano C. Isso, esse planejamento que a gente falou que é tão seguro, né, que faz o ambiente se tornar seguro, também exige a necessidade de um backup, da gente entender que como podem acontecer intercorrências, necessidade de indução, se essa paciente tiver uma pressão alta durante o trabalho de parto, ou se esse parto não estiver evoluindo tão bem, Para onde vamos para levar? onde vai. E assim, se for, por exemplo, um hospital particular, fazer um pré-internamento nesse hospital, né? A gente hoje ainda não consegue deixar avisado nesse hospital que está acontecendo um parto em casa, mas em geral esses hospitais já têm admitido essas pacientes com velocidade, mas entender que a gente pode acontecer, não é porque você escolheu em casa que vai ser em casa, né? A todo momento essa vigilância acontece justamente porque os planos podem ser mudados. E é Exatamente, qualquer importante momento. confiar nisso, né? Então, assim, não apenas definir se vai ser num hospital X ou Y, mas também se vai ter uma médica particular junto ou se vai ser pelo convênio, pelo plantão, né? Então, tudo isso precisa estar bem descrito no planejamento do parto. Isso. E são esses profissionais, essas avaliações, esse planejamento que torna tudo seguro. Então, nada de, Paty, eu quero chegar parindo no hospital, né? E se eu ficar na porta do Todo mundo hospital? quer chegar parindo no Pois é. hospital. Se eu ficar na porta do hospital até o bebê começar a nascer, para que ninguém me indique uma cesárea, gente, não, isso não é seguro. Vocês nunca vão me ver aconselhando isso, né? Essa assistência, essa ausculta é o que a gente tem para poder gerar um novo, um recalcular de rota. Então, a gente precisa de profissional para isso, para que esse recalcular de rota seja o mais rápido, para que esse recalcular de rota não traga intercorrências e problemas, né, para a mãe nem para o bebê. Então, a gente realmente presta a melhor assistência que a gente pode, sabendo também que nós estamos falando sobre vulnerabilidade não só para a mulher, mas para nós. Então, fazemos o nosso melhor, entendemos que não estamos no controle de tudo, independente do ambiente que possamos estar, né? Como é que você falou, né, que demonstra, assim, para a paciente o que tem de bom e de ruim em cada ambiente, né? O que você vê hoje ainda, as pacientes, depois de você mostrar isso, ainda escolhendo mais o hospital, como é que você vê isso? Qual a sua assistência hoje principal, em que ambiente? Normalmente as pessoas já chegam sabendo que querem um parto hospitalar, né? E quando a gente toca no assunto que existe a possibilidade de um parto domiciliar, se assustam, porque como eu sou o primeiro contato ou a primeira informação sobre isso, não, de jeito nenhum, não me sinto segura, morro de medo, tudo menos isso, né? Algumas vezes eu escuto isso. Então, assim, não são pacientes que eu vou precisar me debruçar ali para tentar nenhum tipo de... não é o perfil de paciente, né? É diferente de uma paciente que fala assim, eu ouvi, eu tenho morro de vontade, mas assim, não tenho coragem, pronto. Sim. Essa coragem significa falta de informação. Isso, e aí a gente se aprofunda, se debruça sobre ela para poder passar a segurança que ela precisa. No instante, a coragem aparece. Várias vezes a gente consegue reverter essa dúvida em um parto domiciliar. E depois em relatos de, nossa, foi a melhor escolha que eu fiz, foi maravilhoso, não podia ter sido melhor. Sim. E isso é muito gratificante. Que bom. E é isso, Amandinha. Acho que finalizamos aqui todos os tópicos que eu coloquei. Se você quer dar mais alguma informação, tem mais alguma coisa que você tenha lembrado aí que você queira falar? Queria reforçar que o local seguro de parto é onde você deseja parir, né? Que você sempre faça um pré-natal de qualidade com profissionais, né? Façam sempre um bom acompanhamento durante a gestação de vocês, com profissionais que discutam com vocês, sem pressa no atendimento, que falem sobre gestação, mas que também falem sobre parto, né, trabalho de parto e puerpério, que possam se debruçar e esmiuçar as informações. Se isso não estiver acontecendo na consulta de pré-natal, exija, né, e se não for possível ainda assim com as suas exigências, busquem outros profissionais,
mudem de planos, né? Nunca é tarde para mudar de assistência. Procurem uma doula, tenham sempre uma doula que é uma profissional que pode, né, te fornecer informações de qualidade. E tomem as decisões com relação à via de parto, com muita informação, mas também ouvindo o seu coração. Maravilha. Onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Meu Instagram, amandaaraújo.a, né? Eu ainda atuo como doula, né? Até determinado período onde eu vou estar concluindo a minha formação como enfermeira obstétrica. E idealizei o Espaço Man também aqui em Salvador, onde a gente cuida de gestantes, puérperas, tentantes também. Então, estou por aqui. Maravilha. Muito, muito obrigada, agradecida pela sua presença. Muito obrigada Mais uma a você, vez por Paty. aqui, continuemos nossa parceria aí, Vamos nos vendo fora do sempre. online. Um beijo, até beijo mais. grande, tchauzinho.